per sium crucis Dei limites nostris, libera-nos Deus noster. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Angeli Dei, qui custos es mei, me tibi commissum, pietate superna, illumina custodi, regi et guberna. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Neste mês do Sacratíssimo Coração Eucarístico de Nosso Senhor, nós iremos hoje meditar sobre a presença real, a partir do livro Jesus, Nosso Amor Eucarístico. A presença real de Jesus em nossos sacrários, em nossos altares, é um mistério divino. Somente a fé nos permite contemplar este mistério. Os sentidos não podem alcançar. A fé que nos faz rasgar este véu e contemplar Deus presente ali. O Santíssimo Sacramento do altar é o próprio Jesus, é o próprio Deus. E a fé nos atesta, pois é um mistério da fé. Durante a Santa Missa, nos momentos da consagração, quando o sacerdote pronuncia as divinas palavras de Jesus: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, ele vai fazer esta narração da instituição da Santíssima Eucaristia, que Jesus fala para os sacerdotes, os primeiros bispos, os apóstolos: fazei isto em memória de mim. Aquele que é a verdade não pode mentir. Aquele que é a verdade não pode se enganar. Nós não estamos falando aqui de uma figura, nós não estamos falando aqui de um símbolo, nós estamos falando aqui de uma presença real. Tanto é que no Evangelho de São João, no capítulo 6, quando Jesus fala sobre a sua carne ser verdadeiramente comida, o seu sangue ser verdadeiramente bebida, que ele é o pão vivo descido dos céus, muitos o abandonaram, muitos o deixaram. E no entanto, o que ele pergunta? Vós também quereis ir embora? E Pedro responde: São Pedro, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Se Jesus tivesse falado algo simbólico e eles tivessem entendido algo errado, o próprio Jesus os esclareceria. E o próprio São Paulo, quando ele fala: quem come a carne do Senhor e bebe o seu sangue indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Se fosse apenas um símbolo, como alguém iria beber a condenação, iria comer a sua condenação comendo apenas um pão? Aqui nós podemos atestar uma verdade da nossa fé. A Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, o sublime sacramento, é o próprio Deus, que quis ficar conosco. É o Emanuel, Deus conosco. Quis ficar conosco até o fim dos tempos, presente sacramentalmente. Jesus, ele fica por amor a nós. E através dessas palavras santas da consagração, Jesus se faz presente em nosso meio. João 6,56. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Debaixo dos véus da hóstia e dentro do cálice está a divina pessoa de Jesus, com seu corpo, sangue, alma e divindade, que se dá a cada um de nós que o recebe na Santa Comunhão. Em cada sacrário está encerrado o próprio Deus, onde nós podemos visitar Deus. Até com os reis, nós devemos marcar uma audiência, e ali está o Rei dos Reis nos esperando a cada instante. Que palavras espantosas essas palavras da Santa Consagração. São as maiores palavras que Deus já fez, que Deus nos deu.
São palavras maiores do que as palavras criadoras, as palavras da criação do mundo. Porque pelas palavras da criação do mundo, faça-se, Deus criou esse mundo material, natural, até mesmo os anjos, o mundo espiritual. Mas aqui o próprio Deus se faz presente em nosso meio através dessas santas palavras. São palavras espantosas que muitos sacerdotes custavam pronunciar estas palavras, pronunciavam aos arrancos, como São Pio de Pietrelcina, como São José de Cupertino. Muitos perguntavam para São José de Cupertino como que ele pronunciava toda a missa normalmente. Quando chegava nas palavras da consagração, ele pronunciava aos arrancos, aos soluços. Padre Pio, no meio de lágrimas, como? E ele dizia: essas palavras são como brasa na minha boca, parece que eu estou engolindo brasas de fogo. Eles pronunciavam lentamente, de forma muito compenetrada, porque são as palavras espantosas. Ensina Santo Ambrósio como faz o pão para tornar-se o corpo de Cristo por meio da consagração. E a consagração com que palavras é feita? Com as palavras de Jesus. As palavras do próprio Jesus. Isto é o meu corpo, esse é o cálice do meu sangue. Quando chega o momento de realizar o sagrado mistério, o sacerdote para de falar por si mesmo e começa a falar na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus. No momento da consagração, ele fala na pessoa de Cristo. Certa vez São Bento estava fazendo a consagração e quando ele disse: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, na pessoa de Cristo. Naquele momento Jesus disse para ele: o teu também, Bento. Ou seja, você morre comigo no altar. O sacerdote morre misticamente com Cristo ali no altar. É o próprio Cristo pronunciando as palavras de consagração. Nesse instante, essas palavras sublimes, mais poderosas que as palavras da criação do mundo, elas trazem ao altar o próprio Deus. Jesus obedece a estas palavras, obedece ao sacerdote, e ele vem ficar em nosso meio. Um pouco de pão, um pouco de vinho, e aqui nós já temos o próprio Deus por meio dessas palavras, que mudam o pão e o vinho, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Aqui acontece a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue de nosso Senhor. As palavras santíssimas da consagração trazem a nós o maior presente: Deus nos nossos sacrários, Deus nos nossos altares. Certa vez, um bispo missionário conversava com um maometano e ele questionava esse bispo: como é possível que o pão e o vinho se tornem a carne e sangue de Cristo? Porque os muçulmanos, eles se perguntam: como que pode um Deus tão grande se fazer tão pequeno, sendo Deus tão poderoso? Como que pode? E aí o bispo responde: quando nascestes tu eras pequeno e crescestes depois, porque teu corpo foi transformando em carne e sangue os alimentos que ia tomando. Se o teu corpo tem essa capacidade de transformar o alimento em carne e sangue, quanto mais Deus é capaz de te transformar. Aqui é diferente, como disse Santo Agostinho. Não somos nós que transformamos a carne e o sangue de Cristo em nós, mas Ele nos transforma nele. Ele nos transforma nele. Recebemos uma vida sobrenatural, a graça especial através da Eucaristia. O maometano então perguntou: como é possível em que uma hóstia tão pequena esteja presente Jesus Cristo todo inteiro? Como é possível? O bispo respondeu: olha a paisagem que está à tua frente, considera um pouco quanto o teu olho é pequeno em comparação com ela. Ou seja, a paisagem é muito maior do que o seu olho e você consegue contemplar tudo. Quanto mais Deus, Ele consegue abarcar, aquela hóstia tão pequena consegue abarcar o próprio Deus. Ele se faz presente.
Ele é. Não é mais pão, não é mais vinho, mas é o próprio Deus. Corpo e sangue, alma e divindade. O Maometano, então, insistindo, perguntou: como é possível que ele se ache presente em todas as igrejas, em todas as hóstias consagradas? Então o bispo deu um outro exemplo. Pega um espelho e joga no chão e você vai ver que em cada pedacinho do espelho você contempla tudo que você contemplava no grande espelho. Ele reflete a imagem de tudo que era refletido no grande espelho, naquele pequeno pedacinho. Do mesmo modo, Jesus se apresenta em realidade em todas as mínimas partículas das hóstias consagradas. Por isso, nós deveríamos cuidar com maior zelo para que não se perdesse nenhuma partícula de uma hóstia consagrada. Por isso, a comunhão na boca, por isso, cuidado com a purificação dos vasos sagrados. São Cirilo de Jerusalém vai dizer que seria melhor que perdêssemos todos os nossos membros que uma só partícula do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, uma só gota do preciosíssimo sangue de nosso Senhor. Basta nós olharmos os santos que percebiam a presença real de nosso Senhor. Santa Ângela, Santa Catarina de Sena, São Felipe Neri, São Francisco de Borja, São José de Cupertino, percebiam sensivelmente a presença real de Jesus nos sacrários, nas hóstias consagradas. Santo Antônio, uma vez, para provar a presença real, ele estava pregando e um dos incrédulos o colocou em prova, e ele então falou: olha, você tem aquele burrinho, leva o teu burro, deixa ele com fome, e depois você traz. Eu vou colocar aqui comida e o Santíssimo Sacramento. E ele foi, jejuou, se preparou para aquele momento, o burro estava com fome, e quando ele colocou a comida e o Santíssimo, ele passou diante da comida e foi se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento. Até as criaturas reconhecem que ali está o próprio Deus, Deus conosco. O que aconteceu também com Santa Catarina de Sena, quando levaram a comunhão, quando ela estava enferma, levaram, mas não estava consagrada a hóstia, ela logo percebeu. Ela nem sequer se moveu para adorar Jesus, ela percebeu. E ela falou: como vocês queriam que eu cometesse assim este pecado de idolatria? Porque não me trouxeram Jesus? Aconteceu a mesma coisa a Beata Ana Maria Taige. Quando ela recebeu a comunhão, ela percebeu que a hóstia não estava consagrada e sentiu uma profunda tristeza que depois ela relata ao seu confessor. Santo Afonso Maria de Ligório também. Uma vez o padre foi celebrar a missa e não fez a consagração, esqueceu. E quando Santo Afonso recebe aquela hóstia, não estava consagrada, e ele sente profunda tristeza e se manifesta. Que fizesse, trouxesse uma hóstia sem Jesus, uma hóstia não consagrada. Os santos percebiam, às vezes, sensivelmente a presença e a ausência de Jesus no Santíssimo Sacramento. Vários outros episódios que nós poderíamos ver, que pessoas possessas foram libertas na presença de Jesus Eucarístico. Vários milagres eucarísticos, Orvieto, Santarém, Lantiano, quantos milagres eucarísticos, esse mesmo de Lantiano, no ano 700, lá na Itália, um sacerdote que não acreditava na presença real de Jesus, e quando ele foi celebrar a Santa Missa nas mãos dele, quando ele fez a elevação, se transformou ali na carne do Senhor, no sangue do Senhor, visivelmente, sensivelmente, todos viram. Aquela carne era do coração, do miocárdio, aquele sangue se coagulou em 5 pedaços, que depois foram mais à frente estudados, inclusive pela NASA, e perceberam que os 5 pedaços tinham o mesmo peso de um só pedaço. E não entrou em estado de putrefação. Está lá em Lantiano para quem quiser ver este milagre, visível aos nossos olhos. Nós temos aqui o mistério da nossa fé. Jesus é a verdade, João 14,6, e ele não mente. É o mistério da nossa fé. Quando o Santo Tomás foi levado ao Santo Viático, ele se levantou da cinza.
sobre a qual se tinha feito estender, ajoelhou-se e disse: ainda que existisse uma luz 1000 vezes mais resplandecente do que a da fé, eu não acreditaria com maior certeza que este que estou para receber é o Filho do Deus eterno. A certeza absoluta que Santo Tomás tinha na presença real. É o mistério da nossa fé. Por isso que na Santa Missa nós rezamos, né? O sacerdote pronuncia Mysterium Fidei. Eis o mistério da fé. Porque a fé nos faz transpassar este véu e perceber a presença real de Jesus, o próprio Deus. Com que palavras São Paulo VI quis intitular sua encíclica eucarística, justamente porque as realidades divinas não têm fonte de verdade e de certeza mais profunda do que a fé. Virtude teologal. Foi com esta fé que os santos viam Jesus na hóstia e não tinham necessidade de outra prova. Por isso que quando as pessoas olhavam para São João Maria Vianney, o olhar que ele lançava para Jesus, elas falavam: ali está Deus. Só pelo olhar que ele lançava para Jesus. Ali está Deus. O Papa Gregório XV chegou a dizer que Santa Teresa de Jesus, por ele canonizado, via tão distintamente com os olhos do Espírito a nosso Senhor Jesus Cristo presente na hóstia, que até afirmava não ter de modo algum inveja dos bem-aventurados, que já contemplam o céu, o Senhor face a face. Tamanha era a certeza da presença real de Jesus. Ela tinha certeza, só não tinha visão beatífica, mas tinha certeza da presença de Deus. O céu está em nosso meio. O céu é Deus, é o próprio Cristo. O céu é a presença eucarística de Jesus. É o céu antecipado nessa terra. Nós podemos estar no céu quando estamos na capela. Santa Teresa, ela dizia: como podem dizer que amariam Nosso Senhor se tivessem vivido na sua época, quando Jesus andava pela Galiléia, quando Jesus foi crucificado, quando Jesus pregava, se agora não vão ao sacrário, se agora não buscam adoração, não vão até a capela, é o mesmo Jesus. A diferença é que ali tem a visão beatífica, mas a essência é a mesma, é o próprio Deus. Aqui nós temos Jesus escondido, como chamava São Francisco Marto, lá da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Jesus escondido. Vou visitar o Jesus escondido. Quantas horas ele passava na presença de Jesus escondido. E São Domingos Sábio escreveu no seu diário: para sermos felizes, nada nos falta neste mundo. Só me falta em ver no céu a Jesus, a quem agora com os olhos da fé eu contemplo e adoro sobre o altar. É com a fé que devemos aproximar-nos da Eucaristia, devemos estar em sua presença, devemos amar e fazer que seja amado Jesus Eucarístico, contemplando a sua presença real. Que Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento nos conceda a graça de aumentar a nossa fé. Rezemos. Elevações ao coração eucarístico de Jesus. Coração eucarístico de Jesus, doce companheiro de nosso exílio, eu vos adoro. Coração eucarístico de Jesus, coração solitário, coração humilhado, coração abandonado, coração esquecido, coração desprezado, coração ultrajado, coração desconhecido dos homens, coração amando nossos corações, coração suplicante que o ame, coração paciente em nos esperar, coração pressuroso em nos escutar, coração desejoso que a Ele rezemos, coração foco de novas graças, coração silencioso querendo falar às almas, coração doce refúgio da vida oculta, coração mestre dos segredos da união divina, coração daquele que dorme, mas que sempre vela, coração eucarístico de Jesus, tende compaixão de nós. Jesus hóstia, eu quero vos consolar. A vós me uno, me imolo convosco, me humilho em vossa presença. Quero me esquecer para me lembrar de vós. Ser esquecido e desprezado por vosso amor. Não ser compreendido, não ser amado senão por vós. Me calarei para vos ouvir e sairei de mim para me perder em vós. Fazei que assim alivie vossa sede de minha salvação, vossa sede ardente de minha santidade, e que purificado vos dê um puro e verdadeiro amor.
Não quero mais vos cansar em vossa espera. Tomai-me, eu me dou a vós. Eu vos dou todo o meu agir, meu espírito para que o ilumineis, meu coração para que o dirijais, minha vontade para que a fixeis, minha miséria para que a socorrais, minha alma e meu corpo para que o alimentais. Coração eucarístico do meu doce Jesus, cujo sangue é a vida de minha alma, que eu não viva mais, mas que só vós vivais em mim. Amém. Façamos agora a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que vós sois verdadeiramente o Santíssimo Sacramento do altar. Eu vos amo sobre todas as coisas, vos desejo ardentemente em minha alma. E como agora não vos posso receber sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. E vós, como já tendo vindo, eu vos abraço e me uno todo a vós. Não permitais que de vós jamais me separe. Santíssimo coração eucarístico de Jesus, abrasai meu pequeníssimo coração em vosso infinito amor. Santíssimo coração eucarístico de Jesus, abrasai meu pequeníssimo coração em vosso infinito amor. Santíssimo coração eucarístico de Jesus, abrasai meu pequeníssimo coração em vosso infinito amor. Nossa Senhora, Mãe do Santíssimo Sacramento, rogai por nós e fazei-nos perpétuos adoradores. São José, guardião do Santíssimo Sacramento, rogai por nós e guardai a presença de Jesus em nossas almas. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.